realmente uma satisfação estar aqui nesse encontro de ciência e tecnologia com o Dr. Salmo Raskin. Ele certamente engrandece a nossa programação. Então, esse provavelmente é o último encontro do ano, porque depois, em dezembro, temos o desafio aí da Copa do Mundo. Eu acho que dá uma superposição aí com alguns jogos, então vamos assim, encerrar a programação de ciência e tecnologia deste ano hoje, eu acho que com chave de ouro, né? O doutor Salmo Raskin é médico, formado pela Universidade Federal do Paraná, fez residência em pediatria e depois formação em genética médica lá na Universidade Vanderbilt, em Nashville, no Tennessee, e ele fez seu doutorado em genética pela Universidade Federal do Paraná. Ele já foi 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Genética Clínica, ou Genética Médica, e também ele hoje é um membro muito atuante na Sociedade Brasileira de Pediatria, onde ele dirige o setor lá, o departamento de genética da Sociedade de Pediatria. Então, bastante atuante nessas 2 sociedades, e ele é diretor de um dos laboratórios mais reconhecidos no Brasil, aí, que é o Centro de Aconselhamento Genético e Aconselhamento e Laboratório Genética, lá no Paraná. O Salmo teve uma passagem aqui pelo Rio Grande do Sul. Nós, na década de 90, nós fomos parceiros aí num empreendimento aí no laboratório DNA4. E depois, cada um seguiu o seu caminho. Ele fundou o Genética lá no Curitiba, muito bem sucedido. Eu me tornei dedicação exclusiva na universidade, mas temos uma amizade já de longa data, e é uma satisfação ter o Salmo aqui conosco na noite de hoje. Então, passo a palavra para o nosso palestrante. Bom, boa noite a todos. É um enorme prazer, uma honra mesmo estar aqui dentro desse grupo seleto, né, de colegas, dos quais vários eu conheço, né? Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Roberto pelo convite. Realmente somos amigos, fiz as contas hoje de tarde, quando eu estava pensando aqui na nossa conversa, somos amigos há 30 anos. Não é pouca coisa, né? E amigos, assim, próximos mesmo, não só colegas, mas amigos. Então, eu fiquei muito honrado quando ele lembrou do meu nome e me convidou. Eu, sem perder muito tempo, só queria dizer que eu tenho longas raízes no Rio Grande do Sul, né? A começar pelo meu pai, médico, né? Que nasceu em 4 irmãos, e depois foi para Santa Maria, e depois foi fazer a faculdade de medicina aqui em Curitiba, e conheceu minha mãe, aí nosso ramo da família é daqui de Curitiba, né? Mas meu pai tem irmãos em Porto Alegre, Davi Raskin, oftalmologista, a Roseli Raskin, oftalmologista, filha dele, enfim, e como se não bastasse, depois ainda casei com a minha esposa de Estrela. Então, acho que eu sou 75% gaúcho no DNA, né? E, portanto, me sinto em casa aqui. E eu vou, nos próximos minutos, mostrar para vocês, então, eu acho que, mesmo antes de começar, já posso dizer que foi o maior avanço tecnológico que aconteceu com a pandemia. A pandemia foi uma guerra, né? E nas guerras morrem milhões de pessoas, mas por causa das necessidades, o ser humano ele consegue fazer coisas que normalmente ele não faria em tempos comuns. E eu acho que um dos principais legados positivos que vai ficar dessa pandemia vai ser o grande avanço tecnológico que aconteceu no desenvolvimento das vacinas. Então, eu vou já tentar aqui compartilhar a minha fala. Vamos lá, né? Eu vou falar um pouco, mostrar alguns slides e tomara que ainda dê tempo da gente fazer alguma perguntas e respostas depois desse tema instigante, como o professor colocou, né? Talvez a primeira pergunta aqui dessa noite, mas por que um geneticista está convidando outro geneticista para falar sobre vacina, né? E não é exatamente a nossa especialidade, né? Mas por conta do destino, eu acho, a genética teve um papel, tem tido um papel fundamental nessa pandemia em
inúmeros aspectos, né? E um deles, claro, é a questão do desenvolvimento e da eficácia das vacinas, né? Então, conhecer a genética desse vírus é fundamental para poder entender uma série de coisas dentro da pandemia. Até fica difícil compreender muitas coisas da pandemia se você não conhecer a genética do SARS-CoV-2, né? E aqui nós já podemos ver que o material genético do SARS-CoV-2 é um RNA, né? E ele é composto por 29.903 bases nitrogenadas, né? 29.903 letrinhas, e é um dos maiores genomas entre os vírus que têm RNA como genoma. Para você ter uma ideia, é o triplo do tamanho do HIV e o dobro do tamanho do influenza A, né? Mas eu coloquei ele aqui para a gente ter uma ideia, coloquei no lado esquerdo aqui da tela, essas 29.903 letrinhas, elas cabem em 4 folhas A4, né? E do lado direito, não deu para colocar o genoma do hospedeiro dele, que é o genoma humano, e não deu para colocar, porque se fosse colocar aqui, a gente ia ter que colocar no papel A4 1.500 volumes de 700 páginas cada um. Este é o genoma humano, com 3 bilhões de bases nitrogenadas. Toda vez que eu falo isso, né, eu me pergunto como que um organismo com 30.000 bases nitrogenadas causou e vem causando um estrago tão grande num organismo de 3 bilhões de bases nitrogenadas. E essa resposta não é muito fácil, né, mas um pouquinho nós vamos entender aqui daqui para frente. Não se preocupem que eu não vou entrar em tanto detalhe aí de genética, não se preocupe com isso. Mas só dar uma visão geral, mostrando que essas 30.000 bases nitrogenadas são utilizadas de maneira extremamente eficiente pelo SARS-CoV-2, né? Ele tem 14 pontos diferentes onde ele começa a produzir as suas proteínas. E com isso, com apenas 30.000 bases nitrogenadas, ele consegue produzir 26 proteínas. 16 delas não têm a ver com a estrutura dele, mas 4 têm a ver e 6 são acessórias. Então, com um pequeno genoma, ele consegue se moldar para produzir um número de proteínas que não é tão pequeno assim. No terço final do RNA é que fica os genes que codificam para as proteínas estruturais, que são 4, né? Gene S, do spike, espícula, E de envelope, M de membrana e N de núcleo capsídeo. Eles ficam fisicamente pertinhos no terço final do RNA e eles codificam para as proteínas que conferem a estrutura do SARS-CoV-2, né? E aqui, então, nós temos a sequência do principal gene, acho que posso dizer que é o principal gene, né, do SARS-CoV-2, que é o gene que confere a proteína spike. Está todo ele aqui, o gene. É uma sequência de 3.831 bases nitrogenadas, então dá mais ou menos 9%, 8% do genoma do SARS-CoV-2, ele utiliza para produzir essa proteína spike, que ela é tão importante, não só para ele, mas acabou sendo importante para nós, seres humanos, também, né? E lembrando que a cada 3 bases nitrogenadas codifica para um aminoácido, aqui nós temos, então, a sequência de 1.273 aminoácidos que compõem a proteína spike. Embaixo podemos ver ela, né, mostrando ela aqui junto com a proteína de membrana, do envelope, da nucleoproteína que se liga com a RNA, ela que fica mais para fora. Do lado direito, a gente vê que ela forma justamente essas espículas fora, né? E daí vem o nome coronavírus, né? Que é uma coroa, que é dada justamente pela projeção dessa spike, mas que, na verdade, a coisa mais importante é que é ela que vai se grudar com o receptor, né, AC2 da célula humana, para dizer aonde, em que tipo de célula o vírus vai se ligar e, a partir dali, ejetar o material genético dele para dentro da nossa célula e utilizar a nossa maquinaria para ele se replicar. Todo vírus, né, é um parasita intracelular obrigatório, não consegue se replicar sem a maquinaria
de outro organismo, no caso, o ser humano. Então, ele precisa da gente para viver. Se todos nós morrêssemos, o vírus morria também, né? Porque ele não teria aonde se replicar, a não ser em animais, obviamente, né? Bom, aí já passando para a parte das vacinas mesmo, né? E uma das questões importantes que aconteceram durante esses quase 3 anos, vejam só, são quase 3 anos da pandemia, né? É que as vacinas que nós vamos conversar agora, elas foram desenvolvidas, a maioria delas, numa velocidade inacreditável, essa que é a verdade, né? Estávamos todos acostumados ao desenvolvimento de vacinas, passando por todas essas etapas que o slide mostra, ainda com o desenvolvimento pré-clínico, e depois o manufaturamento, o desenvolvimento inicial, e isso demorando anos, para depois ir para uma fase 1, que depois, se a fase 1 tivesse sucesso, vendo a segurança, principalmente, da vacina, partiria-se para uma fase 2, onde, além da segurança, ia haver a imunogenicidade. Se a fase 2 desse certo, parte para uma fase 3 com um número muito maior de voluntários, né? E se tudo isso der certo, então partiria-se para uma burocracia regulatória e a fase 4, que é a fase já de difusão, digamos assim, no mercado daquela vacina. Então, isto acontece, na enorme maioria das vacinas, num desenvolvimento que demora 10 a 15 anos, 10 a 20 anos. É assim que a gente estava acostumado até acontecer a pandemia pelo SARS-CoV-2. O que aconteceu que permitiu este desenvolvimento tão rápido? Foi menos de 1 ano, como nós vamos ver no slide seguinte, versus 20 anos. E que gerou, inclusive, certo grau de desconfiança sobre a segurança e eficácia da vacina. Bom, eu acho que é uma somatória de coisas que fizeram com que fosse tão rápido. Primeiro, a tecnologia que foi utilizada para fazer as vacinas, principalmente as vacinas genéticas, ela já vinha sendo estudada para a tentativa de fazer uma vacina, principalmente para o SARS-CoV-1. Então, ela já vinha sendo estudada, mas o SARS-CoV-1 não gerou uma pandemia nem próxima, né, do que o SARS-CoV-2 causou. E no momento, então, que aconteceram os primeiros casos do Covid-19, e todo mundo já viu que ia ser uma verdadeira catástrofe, aqueles pesquisadores que estavam estudando o SARS-CoV-1 pararam imediatamente de estudar e, assim que a sequência genética do SARS-CoV-2 foi revelada, eles simplesmente trocaram a sequência do SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2 e, poucos dias depois que a sequência foi revelada, eles já estavam iniciando os estudos com a vacina e desenvolvendo a fase 1. Além disso, claro, havia um interesse econômico gigantesco, porque se projetou aquilo que nós estamos vendo hoje, né? Um mercado de 8 bilhões de pessoas no planeta que precisariam consumir esse produto mais de uma vez, né? Difícil você ter um outro produto que precise ser consumido por toda a população do planeta e ainda mais de uma vez. Nós estamos vendo agora 3, 4, 5 vezes e ainda vai vir mais pela frente, né? Então, a indústria também, obviamente, visualizou aqui uma oportunidade. E o que passou a ser feito? As fases 1, 2 e 3, principalmente, elas passaram a ser feitas de maneira sobreposta. Foi um risco que a indústria correu, baseado nesses interesses grandes que ela tinha, de perder todo o desenvolvimento, por exemplo, de uma fase 2 e fase 3, que custa muito dinheiro, descobrindo que, no momento que já estavam trabalhando na fase 2, a fase 1 deu resultados ruins. Então, normalmente se faz a fase 1, se faz todo tipo de análise, observa se foi sucesso, foi sucesso, inicia um projeto para a fase 2. Aqui não. As coisas foram feitas de maneira quase que concomitante, contando que as fases anteriores dariam certo. Se não desse certo, teria que se interromper, inclusive, as fases seguintes, com grande perda financeira. Mas, na maioria das vezes, não todas, como vocês vão ver, deu muito certo, né? Bom, pelo impacto da pandemia, que não precisa nem falar nada aqui, né?
o número de vacinas que passaram a ser desenvolvidas foi um recorde também. Existem, neste momento, sendo pesquisadas mais de 120 vacinas para a Covid, imagine, sendo que 12 já foram aprovadas para a fase 4 e estão sendo utilizadas aí em milhares, para não dizer milhões, de pessoas, né? Importante mostrar também que algumas foram abandonadas durante esse processo, nem todas as vacinas deram certo, mas o número de diferentes vacinas, de diferentes institutos, diferentes indústrias que se envolveram nisso foi um recorde também em toda a história do desenvolvimento das vacinas. E, basicamente, foram desenvolvidos 3 grandes tipos de vacinas, 3 grupos de vacinas. Uma delas, que talvez seja até o objetivo maior da nossa conversa, e que tem tudo a ver, claro, com a genética, né? São as vacinas de RNA mensageiro, que foram as grandes vedetes desta pandemia por vários motivos, vários. Primeiro, porque elas não tinham sido ainda aplicadas de modo tão exponencial em bilhões de pessoas do planeta até então, apenas pesquisas, como eu tinha dito. Segundo, como todos vocês sabem, nós vamos até comentar alguma coisa, elas acabaram sendo as primeiras que foram desenvolvidas, porque elas eram baseadas justamente na sequência genética que foi revelada poucos dias depois que se isolou o vírus SARS-CoV-2. Terceiro, porque vocês sabem também que elas acabaram sendo as primeiras que ficaram prontas e também são, sem dúvida, hoje, 3 anos depois, podemos dizer, as mais eficazes de todas e também extremamente seguras. Então, um conjunto de fatores aconteceu para que essas vacinas tivessem sucesso. Elas, basicamente, falando de uma maneira bem simplista, né, consistem na sequência de RNA mensageiro, daquelas 3.000 e poucas letrinhas do gene da proteína spike, né, que eu mostrei para vocês, colocado dentro de nanopartículas lipídicas. Falando assim, parece bem simples, né? Mas é isso que foi feito, né? E aí você injeta essas nanopartículas lipídicas, né, no nosso organismo, ele libera o RNA mensageiro, e aí é a aula de biologia, né? Vai lá para o citoplasma, onde é traduzido na proteína spike, que vai para a membrana da célula, e o nosso organismo vê a spike na membrana da célula, acha que tem o SARS-CoV-2 inteiro e produz uma resposta imunológica contra a presença do SARS-CoV-2, sem o SARS-CoV-2 estar presente. Que é isso que uma vacina faz e que se espera de uma vacina. Esse RNA mensageiro é degradado, o RNA mensageiro já é instável por si só na natureza, ele é degradado em poucas horas ou poucos dias, mas o organismo já foi enganado e já produziu os seus anticorpos, células T e células B de defesa. Então, basicamente, esse que é as vacinas de RNA mensageiro. Claro que as 2 vedetes foram a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, né? Vejam só que em 1º de dezembro de 2019, né, daí Covid-19, né, a doença foi documentada e 10 dias depois o vírus já tinha tido a sua sequência de 30.000 bases nitrogenadas determinada. E 5 dias depois disso, o NIH, em conjunto com a Moderna, começou a fazer a vacina, né? E aí, não vou, obviamente, ler todo o desenvolvimento, mas menos de um ano depois, nós já tínhamos o FDA aprovando a vacina, né? E até botei essa frase provocadora aqui em cima, porque algumas pessoas, né, até falaram, não é possível, né, que a vacina tenha sido desenvolvida tão rápido, mas ela foi, né? E foi com segurança. Mas, como tudo em ciência, uma tecnologia dessas, ela não surge do nada. Então, pelo menos meio século de pesquisa no desenvolvimento, no conhecimento da molécula de RNA e na aplicação da molécula do RNA para que ele possa funcionar como uma vacina, e mais meio século de desenvolvimento da nanotecnologia lipídica
para que ela possa realmente manter o RNA estável e entrar dentro da célula. Então, a somatória de tudo isso aí acabou culminando com a urgência que a pandemia trouxe. Mas nada aconteceu de uma hora para outra, e sim com, no mínimo, meio século de pesquisa nessas duas metodologias. Um segundo grupo de vacina, que também é genética, são as vacinas que nós chamamos de vetoriais, porque elas usam, né, um veículo para carregar o material genético para dentro da célula. Bom, a vacina de RNA mensageiro também usa um veículo, né, que é a gotinha de gordura, a nanopartícula lipídica, né? Aqui é usado, ao invés da nanopartícula lipídica, é usado o material genético de um adenovírus, aonde, por engenharia genética, previamente se retirou do genoma desse adenovírus as sequências de genes que levam à infecção propriamente dita pelo adenovírus, e no lugar se coloca a sequência de DNA, justamente que vai codificar para a proteína spike, para a mesma proteína. Injeta-se isso no nosso organismo, um pouco diferente da vacina de RNA. Essa de DNA tem que ser entregue no núcleo, aonde vai acontecer a primeira etapa da produção de RNA mensageiro, que é a transcrição, coisa que não acontece no outro tipo de vacina, né? Daqui para frente é tudo igual à vacina de RNA mensageiro, né? Exemplos dessas vacinas vetoriais: a vacina Oxford AstraZeneca, a vacina Johnson, a vacina Sputnik, são alguns exemplos de vacina vetorial, entre outras, né? E o terceiro grande grupo de vacinas, aquelas mais tradicionais, no sentido de que já eram bem conhecidas e testadas por décadas. Simplesmente pega o vírus e, através de alterações físico-químicas, inativa ele, mata o vírus, né? De modo que ele não possa, obviamente, produzir as suas proteínas e se expressar dentro da célula humana, mas coloca esse vírus inteiro, morto, é verdade, mas inteiro, dentro do nosso organismo. Aqui, né, o melhor exemplar que nós temos é a vacina Coronavac, que muitos que estão aqui hoje receberam esse tipo de vacina, né? E ela, então, é uma vacina um pouco diferente, porque aí você tem as 26 proteínas do SARS-CoV-2 entrando no teu organismo, e não só a proteína spike. Então, existem, como eu já disse, mais de 100 vacinas, mas a grande maioria delas se encaixa num desses três tipos. Também tem aquelas que já entregam a proteína spike propriamente dita pronta. Muito bem. Outro assunto muito importante que tem tudo a ver com isto é a questão das mutações e das variantes, que são, obviamente, um tema totalmente genético, né? Então, vamos entender o que é uma mutação, o que é uma variante. Então, eu trouxe novamente o mesmo slide anterior, da sequência de 1.273 aminoácidos da proteína spike. Essa é chamada de spike de Wuhan, né? Então, a spike daquele primeiro SARS-CoV-2 que foi detectado lá na China, quando tudo começou lá em Wuhan, né? Então, essa é a sequência dos aminoácidos da spike original, que a gente chama, ou spike de Wuhan. E aqui nós estamos vendo a mesma sequência, só que em vermelhinho nós estamos vendo que tem algumas mutações. Então, aqui na primeira linha estamos vendo que tem a deleção de alguns aminoácidos, na segunda linha tem deleção também, e pelo menos mais alguns lugares tem troca de um aminoácido por outro. São as mutações. Essas mutações ao nível do RNA mensageiro acabam, claro, levando a alterações ao nível de aminoácido da spike. Neste caso, esta sequência que eu estou colocando para vocês aqui é a variante alfa. Tá? Então, essa aqui é a variante alfa, porque ela é composta por essas mutações aqui, comparando com a sequência de Wuhan. Tá? Uma das primeiras que surgiram, a variante alfa, né? Tinha 23 mutações, comparando com a sequência de Wuhan, sendo 8 em spike. Tá? E depois da alfa veio a beta, com 21 mutações, sendo 9 em spike. Depois da beta veio a gama, com 25 mutações, sendo 10 no spike. E depois da gama veio a delta,
com 17 mutações, sendo 8 na spike. Levaram o nome de variantes de preocupação porque conseguiram atingir prevalências enormes e dispersão enorme pelo mundo todo, infectando milhões e milhões de pessoas, essas 4 variantes de preocupação. Se você vai analisar as mutações que cada uma delas tem, obviamente que não vamos entrar aqui no detalhe do slide, mas vocês podem ver que várias delas têm mutações iguais. Ou seja, são pontos do genoma do SARS-CoV que a natureza, ele próprio sabe, que ele, modificando aquele ponto, ele se torna mais infectante, ou mais grave, ou ele consegue se transmitir melhor de pessoa para pessoa. Então, isso a gente chama de evolução convergente. Há uma conversão para o mesmo tipo de mutação em vários tipos de variantes, mostrando que aqueles lugarzinhos do genoma realmente são muito importantes para que ele consiga, por exemplo, se esconder da resposta imunológica. Claro que tem também uma série de sequências que são diferentes entre eles, também dá para ver aqui sequências diferentes, né? Mas muitas sequências convergentes. Muito bem. No dia 8 de dezembro de 2020, que parece um século atrás, né? Para nós todos, mas não é tanto tempo assim, não é verdade? A britânica Margaret Keenan, de 91 anos, recebeu a primeira vacina de Covid fora, né, do ambiente de ensaio clínico. E não muito tempo depois, em 17 de janeiro de 2021, a enfermeira Mônica Calanzans, lá no Instituto Emílio Ribas, recebeu a primeira vacina no Brasil, que foi a Coronavac. E aí começou, então, no mundo inteiro, o processo de vacinação. E esse protocolo inicial, para quase todas as vacinas, menos a vacina da Janssen, né, da Johnson Johnson, era de 2 doses. E aqui já trazemos, então, um dado bem atualizado. Eu selecionei só alguns países para mostrar aqui, deste site chamado Our World in Data, que você deve ter acompanhado muito durante a pandemia, por causa que foi um site sensacional que mostra dia a dia, minuto a minuto, as estatísticas da Covid no mundo todo, né? E aqui nós estamos vendo, então, os países e a cobertura com 2 doses que eles têm hoje, né? Até alguns dias atrás. Então, um país que se destacou bastante foi o Chile, né? A Argentina também, o Japão. O Brasil tem uma boa cobertura hoje de 2 doses, né? Por exemplo, tem uma cobertura bem maior do que os Estados Unidos, inclusive que Israel e que o México. Então, apesar de todos os problemas que nós tivemos inicialmente para vacinar, depois a vacinação deslanchou no Brasil, porque o Brasil, como todos vocês sabem, é um país tradicionalmente líder em campanhas de vacinação, porque a gente já precisou fazer tantas campanhas de vacinação aqui, que nós temos uma rede enorme de postos para vacinar e temos todo o treinamento para isso. Então, era até para o Brasil ter tido mais destaque, visto o seu histórico em vacinação. E a eficácia de cada uma dessas vacinas, aprendemos que ela varia e variava e varia de acordo com a gravidade da Covid, né? Então, aqui nós estamos vendo 3 das principais vacinas que nós recebemos aqui no Brasil, né? E que elas eram muito eficazes, né, para evitar o óbito, bastante eficazes para evitar que alguém precisasse ser entubado numa UTI, né? Um pouco menos eficazes no sentido de impedir que alguém precisasse se internar no hospital com a Covid, e menos eficazes, mas ainda eficazes, para que alguém se infectasse pelo coronavírus, né? E quando elas surgiram e esses números vieram à tona, na verdade, houve quase que uma euforia, primeiro pela velocidade com que pudemos ter as vacinas, e segundo porque achamos que nós seríamos capazes de controlar a pandemia de Covid, principalmente no que se refere a alguém se infectar, porque se você não se infecta, você não infecta outra pessoa também. Bom, e aí então é a chance de acabar completamente a pandemia, né? E criou-se essa expectativa neste momento, porque realmente as vacinas estavam funcionando super bem
no que se refere à eficácia, né? Mesmo assim, né, houveram milhares de mortes aqui no Brasil, 190 mil mortes aqui com a cepa original de Wuhan, quando nem tinha vacina ainda, né? A vacina começou aqui, como acabei de mostrar para vocês, não só no mundo, mas aqui no Brasil, mas até que as pessoas fossem vacinadas, né? A variante Gama acabou causando a morte de 367 mil pessoas aqui no Brasil, e depois ainda veio a variante Delta, que não fez um estrago tão grande quanto as outras, mas 63 mil pessoas morreram aqui no Brasil infectadas pela variante Delta, né? Mas, ao mesmo tempo que todas essas pessoas morreram, e foi a tragédia que, infelizmente, todos nós acabamos vendo isso nas nossas vidas, né? Sem dúvida, nossas vidas seriam melhores se não tivéssemos visto nada disso, né? Mas também esse estudo demonstra que cerca de 20 milhões de vidas foram salvas pelas vacinas só no primeiro ano em que se aplicou as vacinas. Então, um grande número de pessoas salvas no mundo inteiro, milhões, né, pelas vacinas. E aqui no Brasil, nós vimos também a efetividade dessa vacinação, né? Às vezes a nossa memória pode não ser tão boa para a gente lembrar o que aconteceu, mas aqui nós estamos vendo o ano passado, o ano de 2021, né? À medida que o número de doses de vacinas ia aumentando, né? Ou seja, iam sendo aplicadas cada vez mais doses de vacinas, caía dramaticamente a média móvel do número de casos e óbitos, principalmente aqui no Brasil. Então, esse quadro aqui fala por si próprio, né? Não precisa de palavras, uma queda de 67% na média móvel nesse curto período de tempo, de abril até agosto, aonde as vacinas começaram a fazer efeito aqui no Brasil. Bom, apesar dessa catástrofe, parecia que estávamos chegando ao controle da pandemia, quando surgiu algo completamente diferente, chamado Omicron. E essa variante é a que persiste até o dia de hoje, e ela tem uma série de implicações, e ela mudou muitas coisas no rumo da pandemia. Algumas delas vou mostrar para vocês agora. Em primeiro lugar, vejam quantas mutações a Omicron tem em relação à sequência de Wuhan. Lembra das outras lá que eram 18, 20, 12 mutações? Bom, essa tem 50 mutações e 30 na principal proteína, que é a proteína spike. Até hoje nós não entendemos direito de onde veio essa variante, porque ela não é derivada da alfa, beta, gama e delta. Ela veio de alguma situação diferente. A principal teoria é que tenha vindo de indivíduos que foram infectados, obviamente, pelas outras variantes e eram imunodeprimidos e continuaram a ser tratados, claro, e este efeito de cronicidade da Covid-19 nessas pessoas permitiu que, por muito tempo, o vírus estivesse presente, né, circulando, obviamente, no organismo dessas pessoas e encontrando mutações que pudessem camuflar a proteína spike para que o corpo não reconhecesse mais esta porção tão importante e conseguisse, portanto, vencer as nossas barreiras imunológicas. A Omicron tem 26 mutações spike que só ela tem, e as outras variantes não têm. Então, vejo que é algo bastante diferente mesmo, né? Dentro dessas 26 mutações, algumas são mais importantes, essas em vermelhinho aqui, principalmente essas 4, que comprovadamente têm um forte efeito, né, antigênico, ou seja, são mutações que provocam escape imunológico. São lugares da genética do SARS-CoV-2 que ele sabia, na verdade, por evolução, que se ele camuflasse esses lugares, as nossas drogas, como anticorpos monoclonais, as próprias defesas pelas infecções anteriores e as vacinas teriam grande dificuldade de reconhecer o SARS-CoV-2 e combatê-lo de maneira tão efetiva como tinha sido até então. Então, um organismo diferente, né? E a consequência foi imediata. A proteção contra, principalmente contra a infecção
por Omicron diminuiu rapidamente, mesmo com as vacinas que eu mostrei para vocês agora, né? Então, a gente vê ali que depois, né, da vacinação, ainda protegia em 67% para doença sintomática, mesmo isto caía para 49% 90 dias depois de fazer o reforço, e para 31% com mais de 90 dias. Então, vejo uma queda muito importante na efetividade das vacinas. E aí, então, que surgiu a necessidade de se fazer uma terceira dose da vacina, que obviamente não estava programado para ser assim, né? Mas se testou uma terceira dose e essa terceira dose se mostrou bastante efetiva na proteção, principalmente contra a doença grave e morte por Omicron, né? Então, aqui a gente vê a proteção contra a doença grave depois da terceira dose aumentou de novo para 87,5% e caiu um pouquinho, mas não muito, né? 90 dias depois da terceira dose ainda protege em 77,5% de eficácia para a doença grave. De modo que ficou bem claro que, com a terceira dose, a proteção para a doença grave e principalmente para óbito ainda permaneceu muito alta. E isso nós estamos vendo no nosso dia a dia, né? Aonde daqui a pouco vamos até falar que estamos vendo muitas pessoas que se infectam ainda, né? Aliás, eu diria que mais pessoas ainda se infectaram com a Omicron, mas nós vimos as UTIs, né, esvaziarem, né, e o número de mortes cair dramaticamente. Aqui eu botei também do Our World in Data um dado sobre a terceira dose. Então, vocês vejam que o Chile continua sendo aqui nesse roxo são as duas primeiras doses. E aqui, nesse mais clarinho aqui, é a primeira dose de reforço, né? Então, a gente vê que o Chile continua sendo um país líder na vacinação, mesmo quando precisou aplicar a dose de reforço. Mas daí a gente vê que o Brasil caiu já bastante, né? Aí, se a gente for comparar o Chile com o Brasil caiu bastante, e os Estados Unidos também caiu bastante na disponibilidade e aceitação de uma terceira dose. E isso nós estamos vendo acontecer hoje em dia como um problema gravíssimo, porque a Omicron, com duas doses, ela não protege muito bem, nem sequer para hospitalização e para óbito, né? Protege muito bem para hospitalização e óbito com 3 doses, mas as pessoas precisam tomar pelo menos a terceira dose por causa do Omicron, que mudou completamente aquele cenário que era, digamos assim, favorável, passou a ser desfavorável quando chegou a Omicron. Então, acabamos tendo, com a própria Omicron, mais 69 mil mortes aqui no Brasil. De novo, difícil comparar uma morte com a outra, né? Mas esse slide, ele mostra bem o que foram cada uma das ondas aqui no Brasil. A Omicron também não foi uma onda leve que ia ser bom porque ia imunizar todas as pessoas. Hoje sabemos que ela foi exatamente o contrário do que se imaginava, porque, em primeiro lugar, não foi tão leve. 69 mil pessoas morreram de Omicron, né? E, em segundo lugar, como eu vou mostrar agora para vocês, sabemos que a infecção por Omicron geralmente não causa uma proteção maior para as pessoas. Pelo contrário, foi o momento em que houve o maior número de reinfecções. A Omicron não protege nem para a própria Omicron, né? E aí, então, surgiu a necessidade da quarta dose, principalmente para pessoas acima dos 40 anos de idade e para pessoas imunodeprimidas, para tentar, mais uma vez, restaurar a proteção contra a infecção ou doença grave. Novamente, a mesma situação, a proteção para infecção, seja assintomática ou sintomática, vamos chamar assim, relativamente pequena, mesmo com a quarta dose, mas para a doença grave, bastante grande com a quarta dose nesse grupo de pessoas, né? E a gente vê, então, esses dados, principalmente dos Estados Unidos, que tem esses dados, pessoas acima de 50 anos de idade, e a comparação de óbitos pelo status vacinal com 2 reforços, ou seja, pessoas que tomaram 4 doses, né? As 2 iniciais
e mais 2, comparando o risco de morrer por Covid-19 com quem não recebeu as 4 doses, né? Cerca de 12 vezes maior o risco de óbito. Aqui fica mais claro ainda, a taxa de morte em não vacinados, aqui em azulzinho, aqueles que receberam só as 2 primeiras doses, em verde, os que receberam as 2 primeiras doses e mais um reforço, e aqui em lilás, os que receberam 2 doses e mais 2 reforços. Então, os números não mentem e não deixam dúvida, né? Da importância de se vacinar e, infelizmente, eu diria, da necessidade de se vacinar e de fazer os reforços também, né? Vários países acabaram mostrando a importância da 4ª dose, principalmente para pessoas, né, acima dos 40, 50 anos de idade, vários estudos já com a vigência da própria Omicron, em Israel, na Suécia, Estados Unidos, mostrando a importância da 4ª dose. Bom, então será que com a 4ª dose, pelo menos, chegaríamos ao fim, se não é da endemia, mas pelo menos da pandemia, e conviveríamos com o Omicron como convivemos com tantas outras viroses, como, por exemplo, com a influenza? Bom, o vírus SARS-CoV-2 tem trazido surpresas para nós a cada momento, né? E aí, o que nós vamos ver aqui é que a taxa de reinfecção pelo Omicron passou a explodir e surgiu um fantasma que era conhecido, mas ninguém gostaria que estivesse presente na Covid-19, chamado imprinting imunológico, que é algo não novo, mas que recentemente foi constatado com segurança dentro da pandemia por Covid, que basicamente significa que a pessoa que pessoa que se infecta, por exemplo, pela Omicron, em vez do organismo desenvolver anticorpos e principalmente células B de memória para as especificidades da Omicron, o organismo vai lá e busca aquela resposta que foi dada à primeira infecção que a pessoa teve. Por isso se chama imprinting imunológico. É um fenômeno pelo qual a exposição inicial a uma cepa de vírus ativa de forma tão efetiva a memória de células B que limita o desenvolvimento dessas células B de memória quando outras variantes parecidas forem colocadas dentro do organismo por infecção. E isso explica, então, por que as pessoas começaram a ter uma infecção atrás da outra com Omicron, porque a Omicron, na verdade, a infecção pela Omicron não protege por uma outra infecção pela Omicron, por causa do fenômeno de imprinting imunológico. Esse é o principal artigo que mostra esta questão e traz uma narrativa totalmente nova para a questão da pandemia, porque ele mostra que a tua resposta imunológica, a partir de agora, digamos assim, ela vai depender muito do teu histórico na pandemia. Mas histórico do quê? Bom, histórico de se você se infectou ou não se infectou, quantas vezes você se infectou, por quais variantes você se infectou, quais vacinas você tomou, em que momento você tomou aquelas vacinas e há quanto tempo você tomou aquelas vacinas. Então, dependendo de todos esses fatores, uma infecção por uma nova variante do Omicron vai provocar uma resposta melhor ou pior no teu organismo. Vocês vão ver nos próximos meses inúmeros artigos científicos estudando essa constelação de variáveis por causa do fenômeno de imprinting imunológico que ficou comprovado com a Omicron. Então, aí nós caímos numa sinuca de bico, né? Como dizem os jogadores aí de sinuca, né? Que por um tempo, ao mesmo tempo, esta evolução genética do SARS-CoV-2 com um monte de mutações exigia a necessidade de uma mudança nas vacinas, que já estão perdendo a sua capacidade, pelo menos, de proteger de infecção e até de infecção sintomática, né? Então, a necessidade de uma segunda geração de vacinas
é grande. Por outro lado, se o fenômeno de imprinting imunológico realmente for importante também em relação às vacinas, como já se Eu sei. provou em relação ao vírus propriamente dito, talvez essas novas vacinas chamadas bivalentes, que carregam agora não a sequência apenas da spike de Wuhan, que eu mostrei lá no começo da conversa para vocês, mas a sequência também da spike, por exemplo, do BA5 da Omicron. Mas se isto aqui, na verdade, não puder gerar uma resposta imunológica importante, porque vai sempre acabar achando a resposta à sequência original lá de Wuhan, então talvez as vacinas bivalentes possam não ser melhores do que a própria vacina tradicional. Um problema seríssimo que nós estamos vivendo nesse momento, onde nos últimos 30 dias estão começando a sair os artigos científicos mostrando o que acontece com essas vacinas bivalentes, né? E os 2 primeiros estudos que foram feitos para mostrar isso foram bastante preocupantes. Eles sugeriram que as vacinas bivalentes não são melhores do que as vacinas originais, no sentido da resposta imunológica. Foi muito preocupante o momento em que esses 2 artigos saíram, e praticamente saíram em 2 dias, um depois do outro, por 2 grandes grupos de pesquisadores, né, do Dr. David Ho, envolvido lá no desenvolvimento, né, do HIV, né, na identificação do HIV, lá do grupo de Nova York, e do Dr. Dan Baruch, também um grupo muito forte, mostrando que elas produziam anticorpos não com concentrações melhores do que a própria vacina original. E aí, nos dias subsequentes, saíram mais artigos que trouxeram certo alívio. Então, vocês podem ver aqui que esses 3 primeiros artigos aqui, de Sutarshi e da própria Pfizer, né, mostraram um aumento de 4 vezes na produção de anticorpos neutralizantes com a vacina bivalente, comparando com a vacina da sequência original. E os outros 3 aqui é que tinham mostrado uma diferença mínima. Mas como que pode resultados tão discrepantes, né? Nós não sabemos ainda a resposta, porque é tão recente tudo isso, mas provavelmente é porque a metodologia desses 3 trabalhos versus a metodologia desses diferiu no uso de vírus, pseudovírus, né, que são falsos vírus para provocar a reação imunológica, versus vírus vivos. E, aparentemente, o uso de vírus vivos nesse tipo de procedimento vai dar uma eficácia maior ao procedimento. Mas ainda são resultados que merecem ser observados com mais tempo depois da vacinação, para ver por quanto tempo persistem esse aumento de anticorpos neutralizantes. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo agora em relação às vacinas, e aqui vocês já começam a ver, né, que não só de benefícios vivem as vacinas para a Covid, mas também de algumas preocupações, né? Importante ressaltar também que nenhum dessas vacinas bivalentes se mostrou pior do que o reforço com a vacina original. Então, isso também é importante ressaltar, porque no pior dos cenários, que nem parece mais ser o cenário que nós vamos ter daqui para frente, mas o pior dos cenários é que elas são, entre aspas, tão boas quanto as vacinas originais e tão ruins quanto as vacinas originais, mas não piores do que elas, né? Mas há necessidade de estudos com número amostral maior e por um período de tempo mais prolongado pós-vacinação, para que a gente chegue a alguma conclusão. Isso está acontecendo neste exato momento. Bom, como que a Omicron está evoluindo? Porque apesar da gente ter meio que desistido da pandemia, né, pelo menos no nosso comportamento, baseado em fatos reais, que foi a queda brusca do número de casos, internações e óbitos que todos nós médicos, principalmente, observamos, a gente foi tentando retornar às nossas vidas de 3 anos atrás, né? Mas o vírus continuou evoluindo. E como que ele evoluiu? De uma maneira novamente surpreendente. Ao invés de surgir uma variante Pi
que seria o nome grego para a próxima variante de preocupação, a variante Pi não veio, né? E o que aconteceu foi que a variante Omicron começou a captar novas mutações e se transformar no que nós chamamos de sublinhagens. Então, aí veio a sublinhagem BA1, BA2, BA4, BA5. Hoje em dia, essa BA5 está presente em cerca de 95% das amostras aqui no Brasil. No mundo inteiro é prevalente. Aqui no Brasil, que nos importa, 95% das amostras, e mais ou menos 5% hoje é esta variante BA2, né? Mas só que, além dessas, o vírus continuou evoluindo. E vejam só, né, que existem mais de 300 sublinhagens de Omicron circulando no mundo hoje em dia. Não que um país tenha as 300 juntas, mas podem ter certeza que várias dessas estão presentes aqui no Brasil, né? Duas dessas acabam sendo as mais importantes, que nós vamos ressaltar já aqui para frente, na nossa reta final da fala, né? Até aqui já, né? Duas dessas que são as ameaças atuais. Uma leva o nome de BQ.1.1, que é uma filha da BA.5, né? Então, a BA.5 que está aqui, né? E essa BQ.1 está aqui, tá? E a outra é uma recombinação de material genético entre duas sublinhagens, sendo que uma delas é a BA2. Então, essa aqui é filha da BA.5, que é filha da Omicron, então ela é neta da Omicron, filha da BA.5. Essa aqui também é neta da Omicron, filha da BA.2. Essas duas é que estão mais preocupantes, porque inúmeros ensaios in vitro demonstraram que elas têm altíssima capacidade de escape imunológico. São as variantes, até hoje, com maior escape imunológico demonstrado em vivo. Praticamente quase nenhum anticorpo monoclonal funciona para neutralizar essas duas variantes aqui. E havia e ainda há uma grande preocupação de que elas possam causar estragos do tamanho daquelas variantes de preocupação anterior por causa desses estudos in vitro. E por causa da prevalência delas, que começa a aumentar, né? Dois lugares nos dão uma dica do que provavelmente elas vão causar do ponto de vista clínico. Um é Singapura, onde a variante XBB, que é aquela recombinante lá, atingiu uma prevalência muito alta. E o que aconteceu lá em Singapura? Aconteceu um aumento do número de casos, ou seja, infecções, mas o número de hospitalizações e de mortes não aumentou. Interessante. Entendeu? In vitro, parecia que ia ser uma catástrofe. Em vida real, não foi isso que aconteceu com uma dessas variantes. Verdade que precisa haver em outros países, mas em Singapura ela chegou a ter mais de 50% de prevalência e não trouxe um impacto daquele tipo que nós vimos com outras variantes, né? Aumentou um pouco a hospitalização, mas nada de muito importante. E a outra, BQ.1.1, ela começou a se tornar prevalente nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, principalmente na França e na Alemanha, e nos Estados Unidos, vocês estão vendo aqui, né, recente, né, 31/7, né, até agora 5/11, essa parte de cima da direita, né, este verdinho aqui é a fatia da BQ.1.1. Você vê que ela vem aumentando, né, consideravelmente, e já representa cerca de 20% das variantes nos Estados Unidos. Mas ainda não é prevalente nos Estados Unidos. E na Europa, onde ela se tornou prevalente? Ela se tornou prevalente na França, né? E na França, o primeiro país da Europa em que ela ultrapassou 50%, qual foi a consequência dela ao nível de saúde pública? Pequeno. De novo, aumentou um pouco o número de hospitalizações, mas nada importante em termos de internação em UTI, intubação e óbito, simplesmente não aconteceu. Essa BQ.1.1 é a que foi detectada essa semana em Porto Alegre, né?
e ela foi detectada também na Amazônia e foi detectada no Rio de Janeiro. Então, ela está presente aqui no nosso território e trouxe esse alarme todo aí nos últimos dias, porque também aumentaram o número de casos nos últimos dias no Brasil. É possível que seja por causa dessa variante, porque ela realmente vai escapar e vai causar infecção, mas aparentemente, se bem que ninguém tem uma bola de cristal e cada país é um país, né? Aparentemente, nós vimos que na França não aconteceu nada de muito importante. Ao que se atribui essa defesa imunológica dos franceses para essa variante? A vacinação, né? A taxa de reforço vacinal na França, né? Ou seja, pessoas que receberam a terceira dose, é de 65%. E aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, na verdade, muito cuidado, porque no Brasil é menor para a terceira dose. E nos Estados Unidos, então, estão apavorados, né? Porque é de 43% a taxa de reforço vacinal e estão achando isso muito pouco para enfrentar o inverno com a BQ.1.1 nos Estados Unidos, né? Aqui, novamente, eu mostro aí o reforço vacinal na França, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, aqui nós temos a França, né, com mais ou menos 65%, o Brasil com 55% e os Estados Unidos aqui com 43%. Então, nós estamos numa posição não muito confortável e a gente precisaria aumentar o número de pessoas que são vacinadas com reforço para poder estar mais seguros em relação a essas novas variantes. Nos últimos 5 minutos agora, 10 minutos, eu vou falar sobre a Covid em crianças, né? A vacinação em crianças, né? Que tem sido também um foco de muita polêmica, pessoas achando que não é importante vacinar as crianças, né? Porque as crianças, como todos nós sabemos, em tese, foi o grupo etário que menos foi impactado pela Covid, mas isso foi inicialmente, né? Porque desde o início da pandemia, a Covid matou 2 crianças por dia no Brasil. 599 crianças morreram em 2020. Em 2021, quando aumentou, né, a letalidade em todo o mundo, 840 crianças morreram no Brasil, totalizando 1.439 crianças até 5 anos de idade nos 2 primeiros anos da pandemia, né? Então, temos aí, sei lá, 720 dias com 1.439 crianças morrendo, né? Então, isso, de modo algum, é pouca coisa, né? Talvez não seja o número catastrófico que aconteceu em adultos, mas daí para dizer que isto não tem importância, estamos bem longe, né? E agora, em 2022, dados do próprio Ministério da Saúde, né, esse boletim que mostra a última semana epidemiológica, até outubro, né, agora, foram registradas 12.634 hospitalizações pela síndrome respiratória aguda grave decorrente de Covid em crianças e 463 mortes confirmadas em crianças até 5 anos de idade, né? E a partir de julho, agora, essas crianças menores de 5 anos passaram a responder por 2 de cada 5 internações de Covid-19 no Brasil. São dados do próprio Ministério da Saúde, né? Então, aqui nós estamos vendo o número de casos em crianças e aqui à direita o número de óbitos em crianças de 1 a 5 anos e menores de 1 ano de idade por Covid aqui no Brasil neste ano. Um número extremamente preocupante, né? Outro fato que eu gostaria de ressaltar é que alguns acreditam que as crianças só precisariam de vacinação quando tivessem comorbidades prévias. Até ouvimos essa história nos adultos, mas nos adultos, rapidamente, a verdade dissipou essa história, né? E em crianças, né? Então, nós temos esse estudo brasileiro, publicado no Lancet, estudou 11.613 casos de Covid em crianças, confirmados laboratorialmente, e em 72% dos casos não havia nenhuma comorbidade prévia. Isso para casos de infecção por Covid. E daqueles que foram a óbito, metade dos casos não tinham nenhuma comorbidade prévia. Isso é muito importante, porque, já entrando no ponto, o governo brasileiro decidiu, nesse momento, que vai iniciar a vacinação de crianças de 6 meses,
a 3 anos de idade apenas nas crianças que tiverem comorbidade prévia. Então, na minha opinião, é um erro, né? Na verdade, não é na minha opinião. Os dados mostram que é um erro, né? Além do óbito, né, existem problemas, comorbidades da Covid em crianças, como a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, um quadro bastante grave, né, chamado de SIMP, né? E aqui estão as notificações no Brasil: 3.296 casos de SIMP, desde o início da pandemia, com 132 óbitos em crianças decorrentes do desfecho da SIMP. E aí, esse estudo aqui, com 652 casos de SIMP no Brasil, novamente demonstrando a mesma coisa. 80% dos que desenvolveram SIMP não tinham nenhuma comorbidade. Então, são dados científicos que sinalizam que nós não podemos vacinar apenas as crianças com comorbidade, estaremos deixando fora praticamente metade das crianças que estão em risco. Sem falar que 10% das crianças infectadas poderão desenvolver o Covid longo, né? E a gente quer diminuir esse número bastante também. Aqui, os dados da vacina Pfizer em crianças de 6 meses a 3 anos, né? 4 a 3 anos, que acabam de ser, na verdade, divulgados, mostrando uma eficácia bastante grande em crianças, sendo que a dose para essas crianças é bem menor do que a dose de adultos e, portanto, acaba tendo como consequência de dose menor reações adversas muito menos frequentes do que em adolescentes, por exemplo, né? Então, não há um motivo de segurança para não aplicar essa vacina em crianças, tanto é verdade que a própria Anvisa já aprovou a aplicação dessa vacina em crianças aqui no Brasil, mas ainda não se iniciou e se iniciará apenas para as crianças com comorbidade, né? Todos nós ouvimos falar, né, de efeitos adversos das vacinas de RNA mensageiro, principalmente, entre eles se destacou a questão da miocardite, né? E agora, com já 2 anos aí de vacinação, né, nós já temos dados com números amostrais bem maiores para entender qual é o tamanho do problema da miocardite, né? Então, esse trabalho aqui é considerado um dos mais importantes até o presente momento, é simplesmente de 1º de novembro de 2022, no Lancet, mostrando o impacto da miocardite depois, pós-vacinação, principalmente em adolescentes e adultos jovens nos Estados Unidos, porque é justamente nessa faixa da adolescência, né, e de adultos jovens que as taxas de miocardite pós-vacinação são maiores. Até chamaria a atenção de que em crianças menores esse problema é muito menor, né? Então, se há um grupo que realmente haveria a necessidade de um cuidado, né, de uma atenção maior para a detecção de miocardite pós-vacina de RNA mensageiro, seria nos adultos jovens. E mesmo assim, a incidência de miocardite pós-vacina neste grupo é 3 a 6 vezes maior em jovens e adolescentes que se infectam pelo Covid do que pela vacina. Então, não é que não hajam efeitos adversos, mas o risco de você ter uma miocardite pela Covid é 3 a 6 vezes maior nesta faixa etária do que você ter a miocardite por vacina. E a enorme maioria dos casos de miocardite por vacina tiveram evolução satisfatória e com pouco comprometimento ou sequela. Além desses obstáculos todos, ainda existem os obstáculos sociais, culturais, comportamentais, né? E para a gente não falar do Brasil e não causar já a tradicional polêmica aqui, vamos falar dos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos tem um dado aqui que é impressionante. Dado, vejam só, em vermelhinho aqui em cima, mostra a porcentagem de pessoas nos Estados Unidos que não se vacinou, mas não só isso, não se vacinou e não vai se vacinar.
E vocês podem ver que o número é quase constante, não muda muito, e é em torno de 20 a 25% dos norte-americanos. Então, aqui, como dizem eles, Houston, you got a problem, né? Porque We have a problem. não é verdade? Porque se 1 em cada 4 norte-americanos não vai se vacinar, e nós estamos vendo a emergência dessas novas variantes, o inverno chegando lá, eles estão com a nação mais rica, a que mais tem vacina, a que desenvolveu as vacinas, a que você não paga pelas vacinas, compra ela em qualquer farmácia na esquina, tem um problema enorme de vacinação. No Brasil, nós vimos o número de óbitos cair, ainda bem, né? Dramaticamente. De setembro já foi um número bem menor, e outubro caiu muito o número de mortes no Brasil. De modo que todo mundo aqui começou a acreditar, todos nós, começamos a acreditar que, bom, pelo menos vamos entrar numa fase endêmica, mas aquela catástrofe acabou. Eu realmente acho que aquilo que nós vimos acontecer, acho que não vai acontecer mais, né? Mas ainda a gente tem que tomar cuidado, né? Nos últimos dias de outubro e nos primeiros de novembro, todos vocês estão lendo aí, assistindo os jornais, e estão vendo que uma nova onda começa agora aqui no Brasil, por incrível que possa parecer para nós, né? O percentual de testes positivos saltou de 3% para 17% em outubro, e hoje já está acima de 20%. Então, a cada 5 pessoas que faz um teste para Covid, uma já dá positivo hoje em dia. Esse foi feito uma análise com quase 600 mil pessoas por laboratórios do Brasil inteiro, até 29 de outubro desse mês, né? 3 estados apresentaram mais ainda, um aumento maior de casos. Mato Grosso, que aumentou 6 vezes, São Paulo dobrou, e no Rio de Janeiro passou de 15% para 26%. E ainda temos um problema que poucas pessoas hoje estão fazendo os testes. Então, certamente, tem uma subnotificação enorme no número de casos positivos hoje em dia. Eu acredito que todos vocês estão vendo novamente alguém da família, ou pacientes, ou amigos, novamente infectados por Covid nas últimas 2 semanas, infelizmente, né? Aqui mostrando dados da vacinação no Brasil, e a gente vê que tem dados positivos, né? Não se trata de falar apenas daquilo que não está dando tão certo, né? Por exemplo, a primeira dose e a segunda dose, conseguimos atingir uma cobertura bem boa no Brasil, né? Mas já quando a gente vai olhar a dose de reforço, que é a terceira dose, mais de metade da população não recebeu a dose de reforço. Então, aqui nós temos um problema, né? Lembro quando centenas de milhares de doses, 1 milhão de doses, 1,5 milhão de doses eram aplicadas por dia no Brasil? Vejam quantas doses foram aplicadas ontem. Tá? Então, nós baixamos a guarda diante, né, de uma potencial melhora do quadro, e isso vai ter que ser revertido de alguma maneira, né? Vejam quantas prioridades nós temos ainda para a vacinação no Brasil, não são poucas. Nós temos que aumentar a cobertura da primeira dose de reforço, que é essa que eu justamente acabei de mostrar para vocês, que está abaixo de 50%. Mais da metade da população não recebeu a terceira dose, né, a dose de reforço. E com a Omicron, 2 doses é pouco, né? Então, se foi um esforço gigante, né, do país para dar 2 doses, infelizmente, surgiu a Omicron, e 2 doses é muito pouco, né? Temos que aumentar a cobertura de segunda dose de reforço, ou seja, a 4ª dose, para as pessoas com mais de 40 anos. 17% da nossa população de mais de 40 anos recebeu 4 doses. Tem que aumentar a cobertura da vacinação de crianças de 3 a 11 anos. Só metade das crianças receberam as vacinas. Hoje eu tenho informações de que provavelmente vocês vão ouvir que há falta de vacinas para as crianças a partir da semana que vem.
iniciar a aplicação da terceira dose para crianças entre 5 e 11 anos. De novo, não adianta só dar 2 doses. É claro que para dar a terceira tem que dar a primeira e a segunda, mas nesse grupo aqui, principalmente a partir dos 5 anos de idade, há uma proporção grande de crianças que receberam as 2 doses. O problema é dos 0 aos 5 anos de idade, né? Mas dos 5 a 11 anos, muitos já, cerca de 80% receberam 2 doses, então tem que começar a terceira dose, né? E avançar na terceira dose para adolescentes, entre 12 e 17 anos. Aplicar a primeira dose para todas em letra maiúscula, não só com comorbidade, mas todas as crianças com mais de 6 meses de idade, né? As crianças com menos de 3 anos no Brasil não foram vacinadas. As vacinas estão aqui, neste momento, e o governo está tentando entender como ele vai definir quem é que tem uma comorbidade. Enquanto isso, as crianças não foram vacinadas. Os imunossuprimidos têm que receber 4 a 5 doses das vacinas. E o Brasil precisa começar a providenciar as vacinas bivalentes para reforço, porque os últimos artigos mostram que elas são importantes para essas novas variantes. Além disso, o mundo precisa desenvolver novas alternativas de vacinas para a Covid, porque essas vacinas, como mostrei, eu acho que ninguém tem dúvida aqui nesse grupo, salvaram milhões de vidas. Mas, principalmente com a vinda da Omicron, elas perderam a capacidade, não total, mas parcial, de prevenir a infecção. E, a princípio, existem maneiras de desenvolver vacinas que previnam a infecção. Uma das que mais se acredita é o uso de vacinas nasais, depois de fazer a vacina tradicional, fazer um reforço com uma vacina nasal, porque por onde que o coronavírus entra no nosso organismo? Não é pelo músculo onde são aplicadas as vacinas que todos nós tomamos, é pelas vias aéreas, né? E se você conseguir induzir imunoglobulinas do tipo A, né, IgA, células B e T de memória nas mucosas, talvez você consiga impedir ou reduzir, vamos ser mais simples, reduzir a taxa de infecção pós-vacinação. Então, essa é uma das apostas aí para o ano que vem, desenvolvimento de uma nova geração de vacinas nasais com capacidade de induzir a imunidade de IgA e mucosa. Bom, finalizando, né, e trazendo para um contexto final, lembrando mais uma vez, em 8 de dezembro de 2022, que está aí, né? Por coincidência, até falta um mês, né? Nós vamos completar 2 anos desde que a primeira vacina foi entregue fora do ambiente de ensaio clínico. 2 anos. 68% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina. 13 bilhões de doses foram administradas globalmente. Lembrando que nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? E mais ou menos 2,3 milhões são administrados a cada dia. Porém, 23% das pessoas em países de baixa renda apenas receberam uma dose. Então, nós vamos permanecer o planeta inteiro, não só quem recebeu poucas doses, mas o planeta inteiro vai correr riscos de se contaminar, de se infectar e de surgimento de novas variantes, como surgiram na África do Sul, 2 dessas variantes de preocupação, enquanto houver a inequidade vacinal. O mapa mostra aqui o número de doses administradas por 100 pessoas, né? E uma criança de 5 anos consegue ver esse lugar aqui do mundo onde o número de doses é muito pequeno. Do lado esquerdo, a gente vê o número de pessoas completamente vacinadas, inclusive com reforço em azul escuro, vacinadas sem reforço no azul mais claro, né? E parcialmente vacinadas, um azulzinho bem clarinho, e não vacinadas aqui nesse cinza. Países com alto PIB, né? Médio PIB e baixo PIB. Então, enquanto isto não for atacado por todos, todos não terão sossego. Sem falar na hesitação,
que é um problema grave também, e na falta de oferta, né, da vacina para aqueles que querem receber a vacina. Esse é o meu último slide. Peço atenção primeiro no lado direito aqui, que mostra o tempo que passou do momento em que o agente infeccioso foi descoberto até o momento que foi desenvolvida uma vacina para ele. Em todos esses agentes infecciosos aqui, o tempo entre a descoberta do agente infeccioso e a descoberta da vacina. E aqui embaixo, a Covid-19. Então, este milagre, né, que foi feito com a ciência, com a tecnologia, se deve, obviamente, não a 3, 4 pessoas, mas certamente esses 4 aqui, né, doutores Kathleen Carico, Barney Graham, Kitzmela Corbett e Drew Weissman, foram pessoas que tiveram um papel definitivo para que a gente pudesse ter todas essas vacinas e milhões de pessoas forem salvas. Sem dúvida nenhuma, não precisa ter uma bola de cristal para imaginar que muito breve receberão o Prêmio Nobel, talvez o Prêmio Nobel da Paz, pelo menos assim que eu gostaria, porque eu acho que é isso que eles trouxeram para todos nós. Muito bem. Salmo, fantástico, muito obrigado, uma exposição muito didática, muito abrangente, acho inúmeras mensagens aqui de elogios e felicitações aqui no chat, e realmente foi um ponto marcante aí dos nossos encontros de ciência e tecnologia. Muito obrigado, Salmo, por essa apresentação, e tenho certeza que, embora a gente já tenha adiantado um pouco na hora, a gente vai ter algumas perguntas aí do grupo. Vou deixar aberto aqui o microfone. Oi, Roberto, boa noite a todos. Obrigada pela excelente exposição. Aqui é a Raquel Boy, que está falando do Rio de Janeiro, maravilhosa aula, né? Tão bom, né? O Salmo com o meu costumazo didatismo e ele com essa visão abrangente, né? Eu queria apenas um esclarecimento em relação àquele slide que ele colocou de imprinting imunológico. O que significa aquilo? Assim, aquele imprinting, quer dizer, essa é uma teoria e que possivelmente justifique, né? Mas é devido seja a exposição vacinal, exposição natural, ou eu queria só entender um pouquinho melhor. Quer dizer, a exposição natural também daria isso, que poderia atrapalhar um pouco a questão do planejamento vacinal, né? O fenômeno de imprinting imunológico ele já está bem estabelecido há mais de 50 anos para inúmeros agentes infecciosos, entre eles o vírus da influenza, o papilomavírus, HIV, vários vírus, né? O da influenza, por exemplo, todo mundo sabe, né, que as pessoas que receberam a vacinação para a influenza lá atrás, né? Nas primeiras epidemias, pandemias lá de influenza, quando recebem agora a nova vacina para a influenza, ela não funciona tão bem quanto para pessoas jovens que ainda nunca foram infectadas ou não receberam a vacina. Então, o modelo do imprinting imunológico foi desenvolvido para estudar o que acontecia com a influenza. Na COVID, o que nós sabemos até esse momento é aquele trabalho que eu mostrei do grupo do Imperial College, da doutora Reynolds e o seu grupo, que eu mostrei ali, que é o trabalho mais importante. Ele não foi feito com vacinas, é importante ressaltar. Ele foi feito simplesmente avaliando quais infecções as pessoas tinham tido e depois como elas responderam quando foram infectadas pelo Omicron. Então, eles viram, né? Então, primeiro, separar, aquilo não foi com vacina, né? Então, eles viram, por exemplo, que uma pessoa que se infectou pelo coronavírus, com a sequência de Wuhan, infecção, lá atrás, e depois se infectou com Omicron, a infecção com Omicron não trouxe qualquer benefício de defesa imunológica para a pessoa, porque os anticorpos, e principalmente as células B de memória, que foram produzidas com a Omicron, elas foram completamente dirigidas
para epítopos que são da sequência de Wuhan. Por isso se chama imprinting. Tem um outro nome que é engraçado lá, que se chama o antigenic sin, que é o pecado antigênico original. É outro nome do fenômeno de imprinting, né? É como se cometesse Boa, um né? pecado, né? Um pecado lá atrás, né? Que depois não tem mais como resolver. E eles viram também que quando você que as pessoas que se vacinaram também não produziram tantos anticorpos com a infecção pela Omicron, mas mais do que aqueles que não se vacinaram e apenas se infectaram, né? Então, esse trabalho merece ser lido por todos aqui, é um trabalho recente ali, depois eu posso até passar a referência para todos aqui. E agora, esse trabalho preocupou muito. Por quê? Porque justamente no momento em que começaram a vir as vacinas bivalentes. Então, se achava que fazer uma vacina, né, com uma sequência genética da Omicron ia melhorar muito a situação, né, Sim. comparado com a sequência anterior. Bom, mas se a sequência genética da Omicron não leva a uma defesa imunológica maior do que a original, então para que fazer uma vacina bivalente? Então, todo mundo se apavorou, e pior do que isso, os 2 ou 3 primeiros trabalhos feitos com aqueles pseudovírus mostraram que realmente não tinha produção de anticorpos maior com a bivalente do que com as outras por causa do pecado antigênico original, né, imprinting. Mas daí vieram 3 trabalhos agora feitos com vírus vivos, e esses mostraram, inclusive daí da Pfizer também, mostraram que há um aumento de 3 a 4 vezes na produção de anticorpos O com vírus a vivo, vacina, você mostrou isso. com a vacina bivalente. Eu vou aproveitar a tua pergunta, Raquel, para dizer que amanhã nós vamos ter uma live só sobre o imprint imunológico. Eu e a doutora Tânia Vergara, infectologista, estaremos participando de uma live amanhã só sobre esse tema, e eu convido você e os outros que se interessarem para assistir essa live amanhã às 7h30 no Instagram. Ah, legal, manda o link para gente aí. Muito bom. Muito obrigada, Salmo. Muito obrigada. Obrigado, Raquel, pela pergunta. Obrigado, Salmo. Se tiver alguma outra pergunta, estamos próximos aqui ao encerramento. Eu teria Sim. Uma pergunta simples. O que se aprendeu comparando a África com a Europa vacinada e uma África de maneira bastante deficitária? Eu acho, professor Lavinsky, que uma das coisas que se aprendeu é o que nós chamamos hoje de imunidade híbrida, que parece ser a melhor das imunidades, que é uma imunidade dada pela somatória das vacinas com a imunidade da infecção. Então, na África, infelizmente, pela falta de acesso às vacinas e toda a falta de estrutura, boa parte da população não teve acesso às vacinas e se infectou. Fora a catástrofe da infecção propriamente dita, isso acabou causando uma geração de defesa imunológica bem interessante lá na África. E no momento em que eles tiveram acesso às vacinas, as vacinas atuaram sobre a imunidade gerada pela infecção. Isso foi dado o nome de imunidade híbrida. E aí, quando vieram, né, outras variantes que achavam que seria uma catástrofe na África, a catástrofe não aconteceu. A própria Omicron não teve impacto grande na África. Então, eu acho que isso é uma das coisas que se aprendeu, né, de África versus Europa. Na Europa estava, entre aspas, né, todo mundo vacinado e também todo mundo com chance de não se expor ao coronavírus, então não tinham a defesa imunológica, mas tinham a defesa vacinal. Claro que salvou milhões de vidas, como eu mostrei. Mas depois se mostrou que o melhor de tudo é ter as duas coisas. Só que tem um problema. Para você ter uma dessas duas coisas, que é a infecção, você corre o risco de morrer, né? E foi o que aconteceu, né? Quantas pessoas morreram, mas a gente acabou aprendendo que a imunidade mais forte que a gente tem é a dada pela somatória da infecção pela vacina, chamada imunidade híbrida. Isso foi
comparando a África com a Europa e Estados Unidos. Interessante. Era uma preocupação coletiva, os nossos bolsões de miséria, sem nada de proteção sanitária, morando e não houve, pelo menos que a gente não soube, catástrofes em certas favelas, misérias, digamos, esgoto a céu aberto e tal. Parece que essas pessoas já portavam uma imunidade diferenciada, não? Exatamente, exatamente. Mas correram grandes riscos, mas independente de correrem grandes riscos ou não, que não era a opção delas de correr grandes riscos, acabaram realmente adquirindo uma imunidade importante. Obrigado. Bom, eu queria, então, novamente agradecer ao Salmo pela brilhante exposição, agradecer a presença desse grande grupo. Nós tivemos mais de 60 pessoas conectadas, 65 chegou no nosso pico aqui, foi um sucesso. Então, estamos bem satisfeitos aí de encerrar esses encontros de ciência e tecnologia de 2022 com essa atividade. E então, agradeço aí, já estamos montando a programação para 2023 aí. Mas tem muita coisa ainda pela frente aí no ano aí da nossa academia. Eu passo a palavra para o presidente Lavinsky para encerrar, então. Bem, o que eu tenho a dizer é que foi muito enriquecedora essa reunião, aprendemos muito, já tínhamos ouvido sobre o professor Raskin. Eu faço um pequeno parênteses: meus antepassados remotos vieram juntos com os seus e eram vizinhos. Eu sei disso. Muito solidários. Eu sei Portanto, porque um dos meus estudos é sobre ancestralidade como geneticista. Então, eu sei disso que você está dizendo. Muito bem, obrigado por nos trazer essa contribuição e uma boa noite a todos e que seja, vamos dizer, o ano que vem, doutor Juliane, algo pelo menos parecido, porque não precisa mais do que isso. Uma boa noite e até o próximo contato.